empresas têm um certo valor intrínseco, certo? Então, eles demoram a se ajustar, eles não se ajustam tão rapidamente assim. Por quê? Por mais que você saiba, eu também sei que o valor de uma empresa depende de fluxo futuro, mas tudo aquilo que ela construiu, que permite que ela tenha o tal do fluxo futuro, né, que é a base dela, é a participação de mercado, é a marca, são as instalações Fabris ou não, mas as pessoas que ela foi capaz de contratar, as tecnologias que ela foi capaz de desenvolver, tudo isso tem um certo valor que é intrínseco, né? Que permite você ter o tal do futuro que, trazido a valor presente, reflete no valuation. Sim. Isso não se perde por conta de mexidas de mercado, porque o real está a 5,80 e os juros a 13,25. Você não perde isso naturalmente, né? Numa velocidade muito rápida. Então, obviamente, acaba tendo um ajuste, mas não é uma queda abrupta quando se trata do mercado privado, né? Não é no mercado de bolsa, o ajuste é muito rápido, tanto para cima quanto para baixo, não dá para comparar. O que esperar do mercado de M&A em 2025? A conversa de hoje surgiu dessa pergunta, que foi feita pelo Denis Morante, que é o fundador da Fortezza Partners, pela segunda vez aqui, num artigo que foi publicado recentemente no Valor Econômico. E essa conversa vai para você, empresário, empresária, executivo, líder, que vem lidando com essas pressões de taxa de juros alta, câmbio, certezas políticas e tantas outras variáveis na condução dos seus respectivos negócios, e mostrar onde e como as fusões e aquisições, M&A, se encaixam nisso. Nós vamos começar com um panorama do mercado de M&A em 2024 e depois a gente parte para um mergulho, para uma análise mais aprofundada em 3 setores específicos. E daí a gente finaliza com 2026 e além. Então se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe. Denis, muito obrigado que você está aqui. Obrigado você. Vai ser um prazer discutir aqui com você esses temas e ser provocado pelas suas perguntas inteligentes, como já fui outras vezes. Valeu, valeu. Pois você sabe que esse é o episódio número 50. E é a primeira vez que eu falo, deixa o like, se inscreva no canal. Isso é meio novidade para mim. Então eu falei, vamos lá. E olha a coincidência, eu acabei de fazer 50 anos. Parabéns. Parabéns. Então o sorteio tá no tem número uma 50. Exatamente, número tem uma 50 congruência aqui. É o número 50. Beleza, então bora lá. No seu artigo lá, fala que em 2024, pelo menos até setembro, a KPMG tinha informado aí uma elevação, um aumento de 5% mais ou menos no volume de transações, Exato. beirando aí as 1.500 transações de M&A. Então a pergunta é mais ou menos essa. Quais são os setores principais? Quanto disso que é nacional? Quanto disso é cross-border? Eventualmente tamanho da transação, pequena, média empresa? Meio que esse panoramão aí do ano passado. Vamos lá. Podia ter sido um ano melhor, Renato. A primeira frase que eu vou te falar, né? Eu, inclusive, nesse artigo que você menciona, eu começo admitindo o meu erro de previsão de janeiro de 24, que de fato, quando a gente estava ali no final de 23 e virando o ano, a gente sentia um aquecimento maior. Existe uma perspectiva de queda de juros, né? Se for lembrar, eu consegui comparar câmbio, perspectiva de inflação, perspectiva de taxa de juro corrente, e o que se imaginava era um cenário bem diferente, né? Então era muito óbvio do meu lado considerar que o Brasil cresceria em 2024. E, de fato, como é medido pelo banco de dados da KPMG, que é um banco de dados que tem aí a beira 30 anos de histórico, né? Eu confio bastante nele por conta dessa história que eles têm em levantar esses dados, algo como 5, quase que um empate, né? Então o mercado vai ficar na casa de 1.500 transações em 2024, não tenho esse dado ainda para te confirmar com o término do ano, mas até 30 de setembro o indicativo era 5% de alta. Não tenho certeza do que aconteceu no último trimestre comparado com o ano anterior, mas vamos trabalhar aqui com um empate, né? Mas foi bem no último trimestre do ano que quando deu aquela porrada, O câmbio foi lá para 6. A gente perdeu a questão câmbio, uma pressão enorme sobre o Banco Central, taxa de juros, né? Claramente
você começa a ver mais economistas falando sobre a tal da dominância fiscal, né, que é um risco enorme para qualquer economia, enfim. Então, tudo isso começou a aparecer lá em outubro, novembro. Então, provavelmente, esse número está mais com cara de que deu empate do que manteve esse eventual crescimento de 5%. E acho que a gente já conversamos isso uma vez, né? O M&A, ele nunca para, né? Eu vi parar, eu brinquei com você dos 50 anos que eu completei agora. Eu faço M&A desde 97. Eu vi parar em setembro, outubro de 2008, março, abril, maio de 2020. Ali, efetivamente, para, que o M&A é algo que se alimenta de visibilidade. E eu costumo dizer, só visibilidade, ela pode ser boa ou ruim. Mas a visibilidade. Existe visibilidade hoje, né? Então você vai dizer para mim, o mercado de M&A vai parar em 25? Não tem como. Nós temos visibilidade. Qual é? Que não vai ser bom ano. É tão simples quanto isso, né? Ninguém se arrisca a dizer que o ano vai ser bom. Algumas pessoas ainda têm aquele otimismo natural do brasileiro em algumas situações. Mas os últimos 2, 3 anos os economistas diziam que ia crescer X, cresceu 2X. Acho que 25 vai se repetir. Não, isso foram coincidências nos últimos 2, 3 anos. Agora realmente a gente encomendou uma redução, né? Está encomendada de uma certa maneira. Mas quando você vê essa visibilidade, o que ela sinaliza em termos de M&A? Então, se vai ser um ano ruim, isso quer dizer que os M&As eles vão ser transações menores, ou quer dizer que vai ter mais desinvestimentos do que sei lá, fusões, por exemplo? O que você entende? Para que tipo de M&A que um mercado bom ou ruim direciona? Sim, a tua pergunta é excelente, porque vai acontecer. Então eu acredito, se você perguntar para mim, foi o que eu coloquei aí no artigo, eu acredito que novamente pode ser que a gente tenha um empate. Se ficou em 1.500, 1.450, nós vamos ter mais ou menos isso em 2025. Aí você vai perguntar para mim, mas Denis, se os juros provavelmente vão chegar em 15,5%, o câmbio vai ficar nesse patamar, todas as questões que vêm dos Estados Unidos graças ao Trump e etc., por que você ainda acredita que vai haver? A visibilidade é essa, a gente não está vendo algo diferente. Então, com essa visibilidade, há empresas que vão ficar pressionadas, concorda? E que vão precisar ser vendidas por uma questão financeira. Então, ouvi num recente evento que eu fui, onde estavam alguns gestores de private equity, de grandes casas, dizendo o seguinte: acredito que em 2025, estou te repassando a informação, vai haver mais transações onde vão me chamar para eu fazer um aumento de capital na companhia e melhorar a estrutura dela de capital. Está muito endividada. Porque ela está muito endividada, o mercado de crédito não vai estar fácil, né? Porque com este patamar de juros, apesar de muitos que ocupam o poder hoje acharem que a Faria Lima gosta de juros altos, etc, etc, não, ela não gosta. Juros altos fazem mal para a economia. Ela gosta de juros no lugar, né? Então esse juro de 15,5% ele não vai fazer bem, não faz bem para ninguém, né? Então, o que vai acontecer é que você vai ter talvez um perfil mais de aumentos de capital, você vai ter algumas empresas, por exemplo, no setor de varejo, que houve muita pressão, que vão ser vendidas por necessidade de serem vendidas. Aí você tem os setores saudáveis, tecnologia vai continuar acontecendo transação independente de Brasília, né? Eu falo isso no artigo. Para mim, existem setores na economia que têm a sorte de ser independente da Brasília. Tem empresário que às vezes eu estou conversando, termina meia hora, eu vejo ali o economics do setor dele e falo, você é um cara ileso a Brasília. Ele, concordo com você, eu sou ileso a Brasília. Você ser ileso a Brasília é uma garantia, então tecnologia é. Por quê? O brasileiro adota muito tecnologia na ponta, né? O raio do celular, ele está literalmente na mão de praticamente todos nós. Essa tecnologia, ela é válida mais, esse setor de tecnologia, mais para as empresas jovens, as startups, ou empresas mais consolidadas? Todas, né? Porque o brasileiro usa demais. Então a consolidada vai comprar startup para poder melhorar a sua eficiência, né? A consolidada vai desenvolver mais tecnologia para poder melhorar a sua eficiência. Então, como tem muita tecnologia adotada pelo brasileiro no final, lá na ponta, a gente precisa de tecnologia, né? Um dos fundos falava, eu gosto de empresa B2B, Software as a Service, porque eu sei que vai ter muito Software as a Service por aí, no B2B, que no final vai servir um consumidor lá na ponta de algum tipo de tecnologia. Então isso não vai parar no Brasil, essa adoção continua. Né? Seria um B2B2C, né? No final você está sendo puxado pela adoção ali na ponta do indivíduo, porém é algum negócio que está
precisando servir aquela tecnologia. Então isso continua. Então aí você olha para fintechs, para healthtechs, para edtechs, elas vão continuar, porque o brasileiro adota tecnologia, né, quer queira, quer não queira. Então esses setores continuam andando e tecnologia foi o setor principal de 2024, foi de 2023, tá? Serviços financeiros também, serviços de uma maneira geral, né? Prestação de serviço. O Brasil ainda acaba sendo uma economia hoje que tem um percentual de serviços no PIB muito grande que a gente abandonou a indústria, né? Dizem os especialistas na reforma tributária que daqui uns 5, 6 anos a gente vai ver a indústria brasileira reavivar um pouco, porque de fato ela vai ter um benefício com a reforma. Mas, por enquanto, não tá na conta nesse momento. Mas não com essa taxa de juros, né? Exato. Daqui 4, 5 anos, vamos ver se esse equilíbrio muda. Tá. Tem outras coisas que vão acontecer, independente de tudo isso, ligado ao mundo do agronegócio, ligado ao mundo do consumo de alimentos. Vou te dar um exemplo. Tem uma indústria que está por trás da indústria de alimentos que chega para nós, né? O alimento processado é cada vez mais presente na mesa de qualquer ser humano, né? Do brasileiro, do americano, do europeu. E por trás disso tem muito insumo, certo? Os estabilizantes, né? O que faz o alimento durar mais, ter um certo odor, isso, aquilo, tais e tais características. Essa indústria ela é enorme no Brasil. Uma indústria química, principalmente, né? Praticamente, ela é enorme no Brasil, certo? Ela é uma indústria que tem muito crescimento, ela é uma indústria que tem uma excelente margem. Aí você olha para os whey's da vida, você olha para toda essa alimentação saudável, energética, de quem faz exercício. É fato que o mundo das academias cresceu muito depois da pandemia e puxa toda uma alimentação que está por trás disso. Isso independe do que está acontecendo com a taxa de juros. Renato, vai ter transação nesse mundo, tá? Tem muito dinheiro migrando para esse mundo, com 15, com 14, não importa. Vai ter transação, mas ao mesmo tempo um produto desse, um whey desse, que você falou, uma barrinha gourmet X e tal, ela é legal, ela é saudável, o pessoal gosta, mas assim, o cara perdeu o emprego, inteligência artificial, sei lá, é um gasto da lista de prioridades, é um gasto que não é, não é tanto quanto o arroz e feijão. Mas o cenário, por enquanto, de emprego no Brasil não é de uma degradação, né? Sim. Existe ainda esse lag, o aumento de juros vai bater nisso daqui 9, 12, 15 meses, não é agora. Então, continua havendo esse movimento. Tá. E por fim, tem te dá outros exemplos, né, onde a gente acredita que vai ter movimentação e outros motivos pelos quais eu acredito que vai dar os 1.400, 1.500, alguma coisa assim. Pega um segmento, por exemplo, da educação, né? Vamos tratar de um problema crônico do nosso país. As tais das escolas até o ensino médio, né, que se apelidou aí no mercado a K12, né, porque são 12 anos de formação. Se você olhar os grandes consolidadores desse mundo hoje, que são Inspira, Salta, Inspired, a antiga Baema, que agora é Bioma, né, o próprio grupo SEB, eles vão continuar comprando escolas no Brasil, pelo Brasil afora. Ainda concentrou muito pouco esse mercado. Isso independe de Brasília também. Concordo. Mas é uma dúvida que eu tenho. Quando você fala... Qual que é a relação nesse caso, então? Isso é um M&A de educação, no setor de educação, ou é um M&A no setor de tecnologia? De educação. De educação. Mesmo que ela esteja comprando, por exemplo, uma EdTech. Quando eu falo das escolas, é educação. A EdTech eu olharia mais como tecnologia. A gente mesmo assessorou uma transação em 2021 que era uma EdTech. Então, era menos educação e era mais EdTech. Mas as escolas em si, né? Como, por exemplo, a gente teve aqui na nossa cidade de São Paulo recentemente uma escola conhecida, a Mobile, foi vendida para um grupo britânico. Então ali está um exemplo de o quanto esse mercado é capaz de atrair capital estrangeiro. Que era a minha próxima pergunta. Quanto que foi cross-border desses 1.500 aí, você acha? Já vou te falar, só finalizando por que eu acho que ainda tem esse movimento. Para mim, um outro aspecto que é pouco tangível, mas a gente sente, é a idade dos empresários brasileiros. Né? Sucessão. Cada vez mais você vai tendo empresários brasileiros acima dos 65 anos. A própria CNI fez uma pesquisa ano passado, divulgou, que eu menciono, que eles dizem, olha, hoje 1/3 das empresas que estão na nossa base já tem lideranças acima de 60 e poucos anos. Então isso é um outro fator. E aí eu olho um intangível, né? Sendo empresário e falando com muito empresário,
né, e se você olhar esses últimos tantos anos do Brasil, essa polarização política e tal, eu acho que acaba tendo do lado do empresário, né? O Delfim Neto tinha uma frase que eu acho brilhante, que era o instinto animal do empresário, né? O que está acontecendo ultimamente, eu acho que cansa alguns empresários, né? Bate o tal cansaço. E cansaço vira M&A em muitas situações. Cansaço vira M&A. Então eu acho que no final das contas, eu não consigo estimar isso para você, Renato, mas isso também vai impulsionar algum movimento. Foi o Delfim Neto que falou também do... Não tem a famosa dele lá do chuchu, que tinha a cesta de alimentos lá, que tinha o chuchu que era... Tá, o chuchu subiu muito, aí a cesta de alimentos, cesta básica subiu, tá inflacionando, não sei o que, ele tira o chuchu. Acho que era do Delfim. Não, ele tinha umas sensacionais, na temperatura média. Ele fala, não, a média é um negócio ruim, você pega um sujeito, bota a cabeça dele no forno, o pé dele no congelador, a temperatura dela, média dele tá boa, mas ele morreu. Então ele tinha essas frases, e esse instinto animal, com esses juros, principalmente, né? O cara cansa, ele olha, pô, tá muito caro eu tomar dinheiro para eu tocar minha operação. E ele vai atingindo uma certa idade, eu vejo a possibilidade de você cansar alguns empresários e o instinto animal dele ficar menos tigre, virar mais um petzinho doméstico, e ele falar, eu vou vender, vou aproveitar para vender. Aí indo direto para o teu assunto, Denis, e aí como é que fica o cross-border, né? Quem é que vai comprar essa turma? Né? Hoje, se a gente parar para olhar, eu não tenho IPO previsto ou no horizonte de 2025. Eu ouvi uma frase de um desses gestores de private equity que no Brasil não tem janela de IPO, né? É uma fresta. Abre, você faz. Então, realmente, o que acontece? O gringo deveria chegar mais perto do Brasil para fazer aquisições, mas ao mesmo tempo, muita gente tem dito, e é verdade, a gente está fora do radar. Né? Então, vão ser, na minha opinião, vão ser setores bem específicos, que oferecem muito crescimento, uma alta margem, né? Quando eu olho esse setor de insumos alimentares, eu te falo porque é algo que eu olhei recentemente e dividi informações com europeus, e a informação que o europeu olhando para nós, ele me dá é a seguinte, vocês têm mais crescimento e mais margem, mas vocês estão atrás da gente em termos de adoção de tecnologia. Então tem uma avenida para crescer aqui. Mas né? isso em qual setor? De insumos alimentares, Insumos né? alimentares, que está por trás da indústria de alimentos processados. Tá. Que é aquela indústria que fornece nosso pãozinho, nosso requeijão, a nossa... E assim você vai, a pizza que a gente come e assim por diante. Então eles olham que o Brasil é menos requintado, mas ele tem muito crescimento e muita margem ainda. Então, por que um gringo não deveria vir? Por mais que a gente esteja fora do radar. Né? Então, tem setores ainda muito interessantes para se explorar no Brasil. Mas aí cai na nossa questão tributária, que é complexa. Mas que agora a gente endereçou. A confiança da contabilidade, a nossa contabilidade criativa aqui. Exato, mas o tributário agora a gente contratou que vai melhorar. Né? Então, é um desafio a menos. Eu acho que o capital estrangeiro, Renato, ele nunca foi embora. Né? Tô aqui, enquanto falo com você, eu olho o gráfico que eu tenho desde 2002. Né? Assim, ele sempre esteve aqui em maior ou maior nível. Né? Maior ou menor nível a depender do ano. No ano passado, por exemplo, é algo como 1/3. Né? Já houve ano em que ele foi 2/3. 1/3 do quê? Do todo das transações. Tá, 1.500, mais ou menos umas 500 foram capital estrangeiro. Tá. Já houve ano em que o capital estrangeiro foi 2/3. Então ele sempre vem, ele nunca deixou de vir, ele sempre é majoritariamente de origem norte-americana. O país que sempre mais investe aqui são os Estados Unidos. É até engraçado quando você ouve o Trump dizer que, né, a gente não precisa deles, né? Amigo, vocês botam bastante dinheiro aqui, tem bastante retorno conosco. Então esse capital não vai parar de vir. O que a gente precisa fazer como uma agenda, né? A gente deveria ter uma agenda macro de país que é fazer o Brasil realmente ser o destino. Isso, assim, você é muito bem informado, eu busco ser. Não existe essa agenda no Brasil hoje. E não existia no governo anterior. Eu acho que talvez no governo do Fernando Henrique teve essa agenda. O que a gente faz para a gente ser competitivo do ponto de vista? O dinheiro não vai para Singapura e vem para cá. Né? O dinheiro não vai para o Chile e vem para cá. Não vai para a África do Sul e vem para cá. Ou para a Índia. Né? Então, essa agenda a gente devia ter melhor endereçada, porque eu acho que o Brasil, nos últimos anos, ele cansou um pouco a plateia. Acho que a gente cansou a plateia. E com o nosso cenário fiscal, você não acha que está piorando? Mais areia em cima disso?
traz mais poluição, porque a informação que... Imagina, você é dono de dinheiro em qualquer um desses países e você é informado que, olha, lá tem um governo que não é tão responsável. Sim. Vou te dar um exemplo numérico. Sabe quantos IPOs a Índia teve no ano passado? Um número levemente maior que 300. Se a gente pegar e fizer uma conta, Renato, desde 2005, 2006, quando os IPOs voltaram, depois de uma seca longa que a gente teve, soma ali, 2002, Natura, reabriu o mercado. Não deve dar 300 até hoje. E ainda teve isso em um ano. 330, 340 no ano passado. Então, o que é isso? Isso é posição competitiva relativa. A gente tinha que ter uma agenda de país, que a oportunidade existe. O Brasil não é tão desorganizado assim. A gente, às vezes, critica mais do que eles mesmos, né? Todo mundo tem problemas de custo Brasil, de custo país, dificuldade de se fazer negócios. A gente tem uma mão de obra, né? Esse é um outro calcanhar que se ouve de tudo que é empresário. Eu visito empresário de norte a sul do Brasil. Mão de obra é o assunto, é taxa de juros e mão de obra. Falta, não tem, eu treino, vai embora, meu turnover é alto, ninguém quer mais trabalhar. Ouvi um empresário da construção civil ontem dizer, o meu pedreiro hoje, o filho dele não vai querer ser meu pedreiro. Um problema semelhante com os caminhoneiros também. Não vai querer. E aí, construtora de médio e alto padrão dizendo assim, eu vou ter que ter fábrica de fazer prédio, que nem no Minha Casa Minha Vida já existe. Sim. Porque eu não vou ter mais pedreiro para botar em canteiro de obra, porque o filho dele não vai querer seguir a profissão dele. O filho dele quer ser youtuber. Exato. Jogar videogame. O filho dele acessa a tecnologia. Então a gente tem uns problemas encomendados aqui no Brasil, sérios, que pouca gente está olhando. Sim. E é aí que a gente deveria, né, focar para poder ter mais transação cross-border, como você me perguntou. Tem muita oportunidade, são 205, 210 milhões, se o IBGE tiver certo de habitantes, muita educação para se dar, e aí você vai fazer esse ambiente de transações só florescer, né? E essa questão do IPO da Índia, esse exemplo que você trouxe, isso é porque, talvez não seja uma resposta fácil, mas qual que é o tamanho dessas? São IPOs grandes ou de pequenas e médias? Porque aqui no Brasil... Não consigo te dar uma precisão, eu acho que deve ter uma distribuição bem igualitária de tudo, porque o mercado indiano, ele tem bastante transação menor. Então, porque aqui no Brasil, para uma pequena e média fazer IPO numa B3, não rola. Vai pagar 10 milhões de reais para fazer um IPO. Impossível. Não dá. E não tem liquidez, né? E não tem liquidez. Aí você tem uma Before, por exemplo, que está aí. Sim. Eu já entrevistei, inclusive, gosto muito do modelo lá, entrevistei a CEO, entrevistei o chairman. Fenomenal. Inclusive, acho que ontem saiu que eles foram aprovados com a primeira depositária digital. Então, assim, para pequenas e médias. Beleza. E aí a liquidez? Como é que baixa. E com essa taxa de juros, então? Então tem um... mercado de crédito, talvez, mas aí... Tem um exercício grande para a gente fazer. E o mercado de M&A sempre vai se alimentar disso, né? Como eu te disse, tendo alguma visibilidade, seja ela céu azul ou céu nublado, não importa. Se tem visibilidade, ele anda. Por esses... há sempre motivos, né? Há motores que vão fazer isso caminhar. Outro setor interessantíssimo, né? O elétrico. O setor elétrico está tendo uma enorme puxada por conta dos data centers, né? O Brasil está, neste exato momento, numa crista da onda com relação a esse assunto. Ouvi numa conferência recente que eu fui presidente de uma dessas grandes empresas de data center, que o Brasil tem chance de hoje ser 10 vezes maior do que ele é em data center. E ele fez uma afirmação que é muito interessante, Renato, é exportar energia limpa com valor agregado. Que no fundo... o que você está fazendo ali é energia, né? Então você vai ter muita necessidade de geração de energia no Brasil nos próximos anos para você poder alimentar esses data centers e no fundo o que você está fazendo? Você está exportando uma informação, estão te pagando por isso, mas o maior componente que tem naquilo que você está mandando de custo de produto é a energia elétrica. Então o Brasil a gente gera energia limpa para alimentar um data center que por sua vez vai... exporta informação para algum país do mundo que precisa de inteligência artificial mais rápido, com DeepSeek ou sem DeepSeek, isso daí tá dado, né? Se não vai crescer 10, vai crescer 5. Mas é uma agenda interessantíssima que o Brasil tem pela frente, né? Imagina, energia não é exportável. Nesse caso o cara falou, energia não é exportável, nesse caso a gente pode exportar energia. Esse mundo ele também tem... Você está falando energia e informação enquanto sinônimos, é isso? Por que exportar? Exatamente, porque no fundo você processa para alguém, né? E o principal componente daquele processamento é a energia elétrica. Então você vai vender energia elétrica com valor agregado gigantesco,
Porque eu não estou usando a energia para acender uma luz, eu estou usando a energia para fazer a minha plataforma de chat GPT, minha inteligência artificial rodarem. Tá. Ou o carro da Tesla, né, não ter diferença de tempo entre o que ele recebe do satélite e informar para você na tela. Né? Esse tipo de coisa que vai estar sendo trabalhada, e aí é exportar energia, que é algo que o Brasil tem em abundância. Então é uma outra agenda muito interessante que vai trazer M&A, não tem como. Multiplicar por 10 a quantidade de data centers que tem no Brasil, você vai ter um mundo que se forma em torno do data center e que pode alimentar. Mas né? aí qual que é a diferença? Como você entende isso como um M&A ou um CapEx, um Greenfield? O data assim? center em si, você tem muito orgânico, né? Investimento novo que chega para fazer o data center, mas pode ter futuramente M&As de empresas de data center, né? E tudo que está no entorno. Você vai puxar o mercado de energia, você vai puxar outros mercados que vão circundar nesse ecossistema, que é aquela brincadeira do eu não quero achar ouro, eu quero vender, né, a pá para o cara que vai atrás do ouro. Sim. Então, basicamente é isso. O data center é o ouro. Eu quero estar nesse entorno todo. Né? Provavelmente vai haver bastante movimentação, como já houve em alguns países europeus que centraram nisso. Um deles, que é uma história bem conhecida, é a Irlanda, que decidiu, né, e botou quase que isso como uma política de país e se tornou um dos principais centros de data centers. Com uma política fiscal adequada também, né? Exato. Porque tem o custo de importação, que deveria ser baixado, mas você vê, existem algumas coisas no Brasil muito interessantes para acontecer, né, e que claramente tem muita gente que está sentado lá no Distrito Federal não está pensando nisso, mas que trazem essa movimentação em fusões e aquisições. Tá. Uma coisa que a gente falou bastante agora nesses últimos minutos é essa relação entre IPOs e M&A. Talvez para deixar um pouco mais claro, qual que é essa ponte, qual que é a relação de fato entre um cenário mais arrojado de IPOs e um volume maior e mais sofisticado de M&As? Porque inclusive está no seu artigo lá, janela fechada de IPO, isso tende a influenciar M&A. Como? Isso a gente viu nos anos anteriores, aí, né? Naquele ato 2005 até 2008, e depois naquela recuperação de 2010 até 2012, 13. É um fato, se a empresa tem acesso, as maiores empresas brasileiras têm acesso a essa fonte de capital, muito provável que ela tome esse capital e use para comprar outras empresas. Né? Então, a partir do momento que esse mercado se fechou, não vai haver esse fluxo de dinheiro. Talvez esse dinheiro flua, Renato, por crédito. Pode ser que ele flua para o balanço dessas empresas por crédito. Ou pode ser que ele flua, como eu te disse, algumas empresas de private equity dizendo que farão investimentos como aumento de capital, mas talvez mais para aliviar a estrutura de capital que está pesada do que para um investimento novo. Né? Então, o IPO, ao não acontecer, ele fecha esse fluxo de recursos que poderia desembocar num M&A. Nesses hiatos de tempo que eu estou comentando com você, era muita empresas do tipo Profarma, né, que é uma empresa que está listada até hoje na Bolsa, saiu comprando várias outras. As empresas de saúde mesmo, né, a Redditor, o Dasa, são exemplos assim nítidos de empresas que tomavam dinheiro e compravam outras empresas no mercado. Não vão fazer mais, né? Não nunca mais, mas por enquanto não farão. Então esse fluxo de dinheiro, a partir do momento que ele não existe, é um volume de recursos que não vai fluir pela economia dos M&As, fatalmente. Os fundos, em contrapartida, não estão captando dinheiro. Né? A última notícia que a gente tem de um fundo captar dinheiro aqui no Brasil foi a Vinci, que captou algo como 4 bilhões de reais. Mas já fazia um ano e meio que não via uma notícia dessas, né? Então, a situação dos fundos hoje, eles estão... Private equity, você disse. Exatamente. Eles estão com os recursos captados sendo utilizados, não estão captando novos. Então, é um pouco essa situação que você tem. Isso dá uma esfriada nesse motor, né? Tem esse motor, tem o motor dos IPOs. E aí, o que vai restar? Empresas comprando outras empresas, então as locais mesmo. Né? O exemplo que você trouxe aí muito bom da JBS, que virou um grupo brasileiro multinacional, vai lá e compra metade da Mantiqueira, que é um grande fabricante de ovos, produtor de ovos, quer dizer, ou outras do gênero, né? Essa startup de origem do exterior que acabou de comprar a Covia, esse tipo de transação vai começar a acontecer, o dinheiro estrangeiro vindo em algumas
alguns setores específicos que não foram tão castigados, digamos assim, que a fama ainda está boa, que tem bastante crescimento, tem bastante margem. Esse capital estrangeiro não vai deixar de vir e vai alimentar esse mercado. Uma outra coisa que você falou no teu artigo é que tem uma janela aí de desinvestimentos. Tem muitos investimentos de private equity, de venture capitals que estão agora, galera. Como é que eles vão sair se não tem IPO? A saída deles vai ser para o estratégico, né, na sua maioria. Alguns fundos dizem que a questão do IPO, para muitos deles, nem representa tanto, né? Eles realmente acabam saindo mais para o mercado do vender uma empresa para outra empresa. Certo. Então, provavelmente, Renato, o que a gente vai ver aí nesse próximo ano, né, dessas carteiras enormes que os fundos de venture capital têm e os fundos de private equity também têm, é a venda para outras empresas. Ou pode ser que comece a andar, de uma certa maneira, um outro mercado aqui no Brasil que não é tão forte, mas talvez esse momento não seja propício porque eles não têm tanto capital novo, que é quando um fundo vende para outro, que é muito comum nos Estados Unidos. Você tem um fundo, meu fundo é maior que o seu, eu faço tickets maiores que o seu, você desenvolveu uma empresa até um determinado patamar, ela ainda tem muita estrada para caminhar, eu compro e eu continuo aquele caminho, porque o meu fundo é uma plataforma maior do que a tua. Existem essas diferenças de tamanho de fundos no Brasil hoje, eles estão aí, a questão é o capital disponível, né? Se eles vão ter esse, como eles dizem aí, o dry powder, né? Que é o capital disponível para eles fazerem esse mercado andar. Mas esse mercado já começou a existir no Brasil e existe mais lá fora. Então, definitivamente vão ser mais empresas que vão ter que comprar essas empresas, porque o mercado de IPO vai estar seco, esse mercado de fundo para fundo também não é tão grande assim, não tem tanto dinheiro disponível, talvez as empresas é que vão fazer essas aquisições, empresas locais ou empresas internacionais. Então, e uma outra coisa que você fala, que eu achei muito legal, ia já fazer uma pergunta combinada aqui, né? O sell side tendo que fazer ajustes aí, ou pegar o valuation deles e falar, bom, quanto que é razoável, quão atrativa a minha empresa é, dado esse cenário macro, dado esse cenário de acesso a capital, e dada a pressão que eu tenho, ou sucessão, seja o que for. Então, uma pergunta combinada. Como é que você enxerga esse ajuste de valuations por parte do sell side, vis-a-vis quanto que o valuation é uma ferramenta, de fato, que as empresas usam para tocar os seus negócios, para fazer uma estratégia, seja para captar, seja para melhorar o próprio nível de governança, estar com a casa arrumada. Né? Eu fiz essa mesma pergunta para a Before, mas eu queria ouvir de você, assim, como é que você vê o valuation enquanto instrumento de trabalho, de fato, e não só aquilo que você tem que fazer a hora que você quer vender o negócio? Vamos lá, eu responder primeiro a tua questão dos preços, né? Apesar da gente estar deprimido do ponto de vista de preços, de bolsa, quem é especialista na matéria, né, vai dizer, o Brasil está barato, os múltiplos em bolsa estão baixos. Eu ouvi outro dia de um fundo que faz tanto, eles chamam, né, Public Equities e Private Equity. Eu estava conversando com ele de uma potencial transação de Private Equity. E ele falou assim para mim, Denis, veja, neste setor do seu cliente, eu posso comprar empresas na bolsa a 6 vezes EBITDA. Por que eu vou pagar mais na sua pretensão aqui? Né? Então, comparando... Dependendo do setor, né? Mas comparando o mercado público com o mercado privado. Né? O fato é, empresas têm um certo valor intrínseco, certo? Então, eles demoram a se ajustar, eles não se ajustam tão rapidamente assim. Por quê? Por mais que você saiba, eu também sei que o valor de uma empresa depende de fluxo futuro, mas tudo aquilo que ela construiu, que permite que ela tenha o tal do fluxo futuro, né, que é a base dela, é a participação de mercado, é a marca, são as instalações Fabris ou não, mas as pessoas que ela foi capaz de contratar, as tecnologias que ela foi capaz de desenvolver, tudo isso tem um certo valor que é intrínseco, né? Que permite você ter o tal do futuro que, trazido a valor presente, reflete no valuation. Sim. Isso não se perde por conta de mexidas de mercado, porque o real está a 5,80 e os juros a 13,25. Você não perde isso naturalmente, né? Numa velocidade muito rápida. Então, obviamente, acaba tendo um ajuste, mas não é uma queda abrupta quando se trata do mercado
privado, né? Não é no mercado de bolsa, o ajuste é muito rápido, tanto para cima quanto para baixo, não dá para comparar. E se você fosse conversar com o dono dessa empresa que está listada na bolsa, CZZ EBITDA, e dissesse para ele, quero comprar a tua empresa, ele não ia te vender a CZZ EBITDA, porque ele ia falar para você, mas Renato, eu tenho um valor intrínseco. Aí você ia dizer para ele, mas a sua empresa na bolsa está valendo CZZ EBITDA. Eu não estou preocupado com isso, eu tenho um valor intrínseco. Se o pessoal lá da Bolsa, dos fundos, da Faria Lima e do Leblon, decidiram sair vendendo e hoje está CZZ EBITDA, não é problema meu, ela tem um valor intrínseco. Este mesmo cara te daria essa justificativa, né, quiçá o dono da empresa totalmente fechada. Então não teve esse ajuste gigante, eu não acho que vai ter um ajuste muito grande. Por isso que o mercado não sai voando, né? Não tem um aumento violento da quantidade de M&As que virou tudo uma pechincha, tá certo? Fazendo paralelos com o mercado imobiliário, eu vi esse exemplo outro dia, né? O preço por metro quadrado pode cair, mas aquele apartamento no Leblon, de frente para o mar, pode ir para cima ou para baixo. O cara vai querer vender à vista para você, né? A economia estando bem ou mal, ele vai falar, mas Renato, e o preço da vista? Ele é o mesmo. E empresa tem muito esse caráter único, né? Empresa, se você parar para pensar, todas elas são, de uma certa forma, tão únicas quanto o apartamento com vista para o mar num determinado endereço. Então, esse ajuste ele é um pouco mais lento, ele está existindo, mas ele é um pouco mais lento. Daí, quando... Você está falando mais de coisas intangíveis, né? A vista, no exemplo da vista, né? É mais um componente... o fator único de cada empresa. Que ela sempre tem. Com relação à tua outra colocação, de fato, eu ainda, 27 anos, indo para 28, Renato, vi pouquíssimas empresas fazerem gestão de valor. Faz gestão de faturamento, gestão de margem, crescimento em si, quanto eu cresci de um ano para o outro, gestão caixa, mas de valor pouquíssima gente faz, né? Inclusive, no ano passado, a gente trouxe para cá o autor de um livro, um americano, que veio falar sobre um livro que ele escreveu que chama Quick Value, né? O que é esse livro? É que o teu gancho é muito, muito ligado ao que esse autor veio contar para a gente aqui em setembro do ano passado. A gente convidou alguns empresários para ouvirem. É literalmente você fazer gestão por valor, usando a ferramenta mais simples de valuation que existe, que você conhece também, que são os múltiplos, que a gente sabe que são ultra simplificados, não servem para tanta coisa, mas só se fala neles. Mas usar o múltiplo de uma maneira em que você comece a todo ano acompanhar a sua banda de múltiplos e como é que você anda dentro da sua banda. Aí você está fazendo gestão de valor. Suponha que você se considera a parte baixa da banda. Como é que eu vou da parte baixa para o topo? Esses aí você começa... São o quê? De EBITDA? Múltiplo de EBITDA. Tá. Aí você começa a fazer alguns fatores que motivam valorização de empresa e gerencia cada um desses fatores e começa a aferir um crescimento do teu eventual múltiplo dentro daquela banda que é a banda do teu segmento, a banda do teu setor, né? É uma ferramenta super simples, mas que pode trazer para os empresários essa possibilidade de a cada ano acessar o seu próprio valor e não ter que contratar uma consultoria, como a gente sabe que existem por aí, e que demoram para chegar a essa conclusão, né? Demora alguns meses para você chegar a uma conclusão. É um trabalho hercúleo. Você já fez, eu já fiz também, faço toda hora. É um trabalho hercúleo. Então, gestão de valor é algo que a gente vê muito pouco, gostaria de ver mais, porque daí os empresários efetivamente passariam a chegar no valor que eles esperam deles mesmos, das empresas deles. Muitas vezes o que você vê é uma expectativa maior do que a realidade. Sim. E teriam a possibilidade de, além disso, criar valor ano a ano, né? De uma maneira direcionada, fazendo planejamento estratégico ou até planos táticos de um ano para o outro. Isso a gente não vê muito espalhado no Brasil ainda, apesar de ter muita disseminação de teoria, de livros. Como é que chama esse cara, você falou? O autor se chama Reed Phillips, o livro se chama Quick Value. É um autor americano que convive muito com empresas de dono, né? Empresas que não estão listadas em bolsa, empresas que não têm acesso a tantos recursos assim, e que decidiu desenvolver uma metodologia que ele julgou mais simples, aplicável, mais fácil de compreensão e que pode fazer com que não todo empresário que você imagine, mas empresário que tem um certo nível de organização possa fazer uso dela
beneficamente. Eu acho que eu vi isso daí. É um que propõe a criação do cargo Chief Value Creation Officer, que ele queria juntar com o CFO, fazer uma coisa meio híbrida, assim. Não necessariamente, não é ele exatamente, mas o CFO é um cara muito importante na metodologia que ele propõe, né? Uma pessoa-chave, e ele diz o seguinte: ache os seus direcionadores de valor e vá atrás deles e faça com que seu múltiplo aumente ao longo do tempo. Aí você melhora a sua margem, melhora o seu múltiplo, portanto você cria o valor. Né? Essa banda de múltiplos que você falou, ela é só EBITDA ou tem outros múltiplos? Basicamente, o que ele mais se apoia é o de EBITDA. É o de EBITDA. E cada setor tem uma determinada banda, né? Um mínimo, um máximo que você consegue identificar mundialmente falando. E quando você olha, é engraçado, essas bandas elas nunca são curtas, elas sempre são bem longas, né? Porque no fundo as empresas são bem diferentes umas das outras, apesar de semelhantes. Eu costumo brincar com alunos, eu dou aula de valuation, eu digo, até um mesmo prédio, o primeiro andar vale menos do que o último, né? O reformado e o antigo valem de maneira diferente. E é o mesmo prédio, mesmo endereço, mesmo CEP. Imaginem as empresas onde realmente a gente tem diferenças, né? Diferença de gestão, de portfólio de produto, de localização. É mais fácil ainda de você encontrar essas distinções. Então, normalmente, minha experiência de olhar bandas de múltiplos, de tudo que é setor que eu já olhei, elas nunca são apertadinhas, elas sempre são bem, bem largas, né? E aí você trabalha dentro dessa banda para melhorar o teu... Isso, se mais empresários brasileiros fizessem, com certeza a gente ia ter, de fato, criação de valor. Eu sei que deve ser muito difícil estipular fazer uma correlação. Né? Qual que você acha que seria uma correlação entre você ter um nível de governança melhor e, consequentemente, a tua banda de múltiplo tá mais deslocada para cima? Assim? Quanto que você acha que isso... Dentro dessa teoria que ele desenvolve, para ele, governança é um fator, né, que ele chama de direcionador de valor, né, no inglês, value driver, é um dos que qualquer empresa vai botar como um fator importante. Sim, né? claro. Óbvio, se você é uma empresa de varejo, você vai ter alguns fatores diferentes de uma empresa de software. Mas governança é aplicar. Tem alguns fatores que são coringa para qualquer tipo de setor, e governança, obviamente, é um deles. Tá no G, não é à toa, do ESG, né? Exato. Então, ele fatalmente geraria mais valor em qualquer setor. Né? Se você realmente criar mais governança e tiver a maneira que ele indica que você faça a aplicação da metodologia é você se dar notas de 0 a 10, literalmente, autoavaliação. Então, se você acredita que a tua governança saiu de 5 para 7, de 7 para 9,5, você está ganhando múltiplo. Essa que é a conclusão dele. Em algumas outras coisas, além de tudo, você vai ganhar margem, né? Que muitas vezes algumas coisas que você mexe na sua empresa, você leva a tua margem de 18 para 21, efetivamente. Por alguns desses fatores. Talvez a sua governança do departamento de vendas, né? Governança pode ser aplicada por departamentos. Então, o departamento de vendas pode estar mal governado. Se você governar melhor aquele departamento, ele vai trazer mais resultado. Então, de fato, né, a palavra governança, às vezes a gente esquece que, no fundo, governança é gestão, né? É governar, como eu governo aquele ente. Pode ser um departamento ou a empresa como um todo. Isso vai te trazer mais eficiência. E o exemplo que a gente estava falando mais cedo lá das empresas de construção, os caminhoneiros, que tá faltando mão de obra e tal. Quanto que você acha que vai influenciar essa geração Z, geração alfa, geração beta agora, esse pessoal mais jovem que não quer saber de estruturas corporativas rígidas, quer um trabalho mais, sei lá, com propósito, uma coisa mais solta? Quanto que você acha que, por melhor que seja a sua governança, possa ser difícil para um CEO, sei lá, convencer uma mão de obra, cabeça fresca, chegar, vem, vamos trabalhar junto e tal. Como é que você vê esse risco? Está precificado isso? Isso daí tá... É meio de psique, assim, um ponto de interrogação para onde que vai esse negócio? O Renato, eu acredito que está na agenda de todo mundo e a solução vai acabar sendo a tecnologia. Porque se você parar para pensar, se menos pessoas vão estar dispostas a fazer aquele trabalho, só a máquina vai fazê-lo, né? Eu me lembro que quando eu te conheci, você trabalhou com auditoria e eu também. Sim. Eu tô com 50 anos, acho que você não tá tão longe disso. 41. Né?
certamente a auditoria, eu não sei como se faz a auditoria hoje em dia, mas provavelmente ela é muito mais tecnológica do que na nossa época. Sim. Folha de 14 colunas. Você lembra? Oh, Folha de 14 de colunas. 7 colunas, exatamente. você dobra, tinha A aquele gente usava balão. lápis. A gente usava lápis, né? Essa turma hoje trabalha com inteligência artificial, com extração de dados, análise de dados. Eles analisam muitos mais dados do que a gente analisava, porque eles levam bancos de dados das empresas auditadas para computador e fazem N análises cruzadas, né? Então, pega esse exemplo, vai ser tecnologia, não vai ter muito... Talvez o meu trabalho também, né? Eu vou ter que usar mais tecnologia no meu dia a dia, na elaboração do tal do Infomemo. O valuation, te confesso que eu acho muito difícil um computador fazer sozinho, né? Não vi alguém tentando dar esse pulo, porque é muita variável, né? Sim, e cada vez que você vai avaliar uma empresa nova, tudo muda de novo. Acho que vai ser difícil ensinar o computador e não há tanto ganho assim do ponto de vista mundial de você diminuir este custo, né? Concorda? A tecnologia ela vai para onde tem grandes ganhos de diminuição de custo. Não é o nosso, né? Mas a auditoria é um mundo muito maior que o nosso. Eu acredito que quem vai resolver isso vai ser a tecnologia pouco a pouco. Então, é o caminhoneiro, é o pedreiro, né? É o trabalhador doméstico. Essas coisas vão desaparecendo, e por isso que a gente tem que investir em educação para essa turma que não vai querer fazer esses trabalhos, ter algum trabalho para fazer. Porque senão eles também não vão ter um trabalho para fazer, né? Então, esse é um grande nó que a gente tem também no país, que é o nó educacional. Como é que eles vão fazer um trabalho que não seja manual, porque eles não vão querer fazer, que seja mais intelectual, se eu não estou intelectualizando essa turma a contento? Sim, vai ser uma pessoa sem qualificação para... o preço que nós vamos pagar como país, porque o mundo inteiro vai pagar esse preço, a gente vai custar mais caro para nós. Porque eu vejo isso como uma fronteira final, assim, né? Sim. A pessoa, é revolução industrial, todo mundo também achou que ia ficar todo mundo desempregado, não sei o quê, mas não, a gente estava substituindo trabalho braçal. Exato. Né? Agora a gente está substituindo trabalho intelectual. E quantas pessoas estão realmente qualificadas para operar um algoritmo? Pouquíssimas. Para entender tudo isso. Para entender. Né? Só que então, pouquíssima gente para entender isso e muita gente que pode ser substituída pelo que o robô faz. Então, eu concordo. Sempre volto para o mesmo ponto. Educação é o caminho. Educação e tecnologia. Mas enquanto isso não acontece, o que eu noto, conversando com empresários, como eu te disse, de A a Z, é um problema crônico. Crônico. Turnover, falta de interesse. Outro dia eu vi um empresário me reportando um negócio em que ele investe, nem é o principal negócio dele, abriu uma loja em Goiânia. Não dá para te falar o setor especificamente, mas imagina, em 40 dias os 5 funcionários que eles contrataram foram embora. Então é preocupante, né? E provavelmente no Centro-Oeste isso deve ser mais incremental do que outros lugares do Brasil, porque lá tem muita oferta de trabalho, né? O Centro-Oeste é o lugar do agro. Sim. Então tem muita oferta de trabalho. Outro dia fui numa cidade no interior do Paraná, o empresário me disse que toda semana tem uma quantidade enorme, não vou lembrar agora o número, de vagas de trabalho ofertadas na cidade que não são preenchidas semanalmente. Ou seja, são trabalhos mais intelectuais ou trabalhos mais... Uma mescla, porque tem muita empresa na cidade, né? Apesar de ser uma economia bem agrária, tem bastante empresa na cidade, principalmente do mundo de alimentos. O que significa dizer que essa turma está escolhendo emprego. Sim. Certo? E como é que vai... É estrutural. Essas empresas não vão sanar esse problema. Teriam que importar mão de obra de outras cidades, de outros estados, ou mudarem de endereço. E principalmente quando você fala em tecnologia, tem o lance de eu falo inglês. Eu vou achar um trabalho remoto, ganhar em dólar. Tem esse outro fator. Então, enfim... E no final tudo isso chega aqui no nosso principal assunto, que é M&A, porque tem mais ou tem menos, e concordo que isso também vai impulsionar alguns M&As, né? Porque a corrida pela tecnologia, a corrida pela educação vai impulsionar essa velocidade. Por que tem gente querendo comprar escola no Brasil? Porque é um mercado que está em ascendência, né? Que pai de classe C no Brasil não gostaria de botar seu filho numa escola particular? Sim. Vamos então aproveitar esse gancho para mergulhar, para falar um pouco sobre setores, né? A proposta inicial aqui era separar em varejo, agro e tecnologia. Eu sei que a gente já falou um pouco sobre cada um deles, mas eu pensei talvez dar uma mergulhada um pouquinho mais a fundo em cada um. Então, começando pelo varejo, por exemplo.
A gente falou questões de endividamento, que pode entrar um private equity para diminuir, questão de pressão de margem, porque, sei lá, você tem uma taxa de juros, uma inflação tá alta. Comportamento do consumidor, está indo mais para online, quanto que o físico, mercado de shopping center. Como é que você enxerga? O que varejo é muito grande, né? Sim. Mas como é que você dá um panorama? Como é que você enxerga varejo, tendências, o que está consolidando, quais são os principais drivers que influenciam e até onde tiver disponibilidade, trazer cases ou experiências que você possa compartilhar. Como você bem disse no começo, tem vários subsegmentos, né? Minha visão no começo do ano de 2024 é que esse setor ia voltar à baila, certo? De uma certa maneira, ele até voltou, mas não muito. Quando você volta com esse aumento de taxa de juros, é mais um incômodo para o setor como um todo, porque no final do dia, essas empresas precisam de dinheiro para abrir lojas, precisam de dinheiro para financiar capital de giro, precisam financiar seus clientes de N maneiras, né? Então, elas são afetadas assim diretamente por esse movimento que a gente está vendo agora. O fato é, Renato, a maioria das empresas em todos esses subsegmentos, quem tinha que ir embora já foi. Então, a gente já teve um ajuste grande entre 20, 21, 22, 23, né? Muitos deles sofreram muito na pandemia no começo, que estavam fechados, depois reabriram. Então, eu te diria que os sobreviventes estão aí. Tá. Os sobreviventes já estão aí. Eles vão fazer muito movimento ou pouco, a depender também dessa intensidade de juros, de economia, de poder de renda, né, da renda que vai estar na ponta final do consumidor. Que a gente acredita demora um pouco ainda para chegar nesse ponto, né? O que a gente está fazendo com a economia, nós estamos encomendando, estamos vivendo mais ou menos 13, 14, 15, 16. Tá. Em 13 e 14 a gente encomendou, em 15 e 16 a crise veio, né? Então pode ser que a gente esteja fazendo exatamente a mesma coisa agora, em 25, 26, e aí em 27 e 28 a gente vai ver movimentos radicais. Na nuvem negra. Exato, a gente está encomendando, né? O fato é a árvore que vai nascer ali no nosso quintal é essa, não é outra. Então o setor de varejo, os sobreviventes estão aí, talvez por já ter passado por um movimento muito recente de baque, esses sobreviventes vão conseguir fazer algumas movimentações interessantes de aquisições, de consolidações, às vezes juntar forças para ganhar mais escala, né? No ano passado, revendas, não seria nem varejo, mas as revendas, né, que tem alguma coisa com varejo, no agro sofreram demais, né? Lavoro, AgroGalaxy, né, foram objeto de muita notícia, né, por aí. Então, tendem a se recuperar esse ano com o agronegócio se recuperando como um todo. Tem alguns setores específicos, quando você olha no varejo, Pet, né, Pets, Cobasi, muito bem, obrigado. Crescendo, abrindo loja. Cobasi conseguiu atrair capital do Kinea, está crescendo, a Pets está na bolsa, é bem avaliada pelo mercado. Então, não temos problemas aqui, né? Supermercado, se você olhar de uma maneira geral, quem tinha que fechar, fechou, né? O Walmart foi embora, vendeu para o Carrefour, os atacarejos estão fazendo aí seus ajustes, fecha a loja que não era atacarejo, vira, né? O açaí aparecendo aqui a colar. Esse pessoal o atacadão, eles estão se ajustando. E estão preparados para comprar a loja dos outros. Tem fundo de private equity consolidando mercado de varejo no interior do Brasil, né? Então, tem movimentação aí para acontecer. Então, poderia ser muito melhor. Você poderia ter um movimento positivo espalhado em tudo que é subsegmento. Varejo de vestuário. Não vamos ver grandes movimentações, mesmo porque, vamos lembrar, né? Quando a Arezzo juntou com o Grupo Soma, o que restou, né? Não restou tanta coisa para ser consolidada mais. Você tem a Inbrands lá, que você esqueceu, eu também, ninguém mais lembra dela, mas ela está aí, e mais poucas coisas para serem consolidadas. Já teve muita consolidação nesse setor, né? Sim. Então, além de ter tido bastante, tem algum sofrimento que vai existir por conta de taxa de juros e de uma certa diminuição do poder de renda lá na ponta e talvez um aumento de desemprego daqui a 6, 12 meses. Então, a minha visão aqui não é que a gente vai ver um enorme aumento, mas eu acho que vai ter uma consistência de transações nesse setor ainda, porque há necessidade
de acontecer. Mesmo já tendo tido esse movimento que você falou, quem tinha que fechar já fechou, quem tinha que Exato. Eu vender acho já que tem muito vendeu. sobrevivente aí, né? Os fortes sobreviveram. Porque Mas esses fortes que sobreviveram, eles vão ser comprados ou eles vão comprar? talvez comprar, porém não estão com tanto dinheiro assim. Porque eles É. não têm o problema de buscar dinheiro na bolsa, de buscar dinheiro via crédito. Então você pode ter trocas de ações, pode ter movimentações mais nesse sentido. Ou eventualmente eles vão buscar dinheiro de algum private equity para ajudá-los. Então tem essas. Tá mais restritivo, então eu vejo que vai haver movimento, mas não vai ser aquele movimento que você viu, por exemplo, né? Entre 2010 e 2013, esse setor como um todo, ele era bola da vez. Sim, total. sim. Muito fundo de private equity botou dinheiro nesse setor de uma maneira geral, seja vestuário, alimentação e todas as outras derivadas, exatamente nessa época. A Embrands estava voando nessa época. Sim. Porque como você falou, se essa galera hoje em dia tá endividada, vai ser difícil pegar mais. Você tem lá na frente um risco de inflação alto, de taxa de juros alto, que pode reduzir o poder de compra do consumidor. Então a receita do cara lá na frente também pode ser pender para um pessimismo aí. Então, de novo, pode ter o M&A pressionado, né? Vamos ter o M&A pressionado por aí, os sobreviventes melhor posicionados para pegar as vítimas e assim por diante, né? Por exemplo, tem outras vertentes aí do varejo. Pensa no varejo de autopeças. Esse pessoal não tende a sofrer muito. A frota brasileira envelheceu. Sim. Né? E o brasileiro, quando ele tem um carro mais velhinho, ele cuida do carro. Então, né, você vai na concessionária, eu também, mas a maior parte do Brasil não frequenta esse lugar. E aí tem bastante coisa para acontecer. Pensa num outro varejista, né? O varejista de autopeças para caminhões, tamanho da frota de caminhões no Brasil. Né? O cara que vende pneu para caminhão, o cara que vende peça para caminhão. Se você soubesse o BO, que eu entrevistei recentemente a Carboflix, se você soubesse o BO que está dando com relação a essa lei de misturar diesel com biodiesel, os motores não estão preparados para esse tipo de mistura. E aí? Porque tem biodiesel que vem de origem animal, tem biodiesel que vem de origem vegetal, e você faz uma sopa lá de diesel lá e dá ruim. Para na oficina. Vai vender peça. Então tem algumas coisas que vão movimentar nesse varejo como um todo, né? A frota brasileira é um negócio interessante de se observar. Ela é muito grande, ela não é nova. Sim. E tem que cuidar. Senão você não tira o seu sustento, né? Sim. É o Uber, é o táxi e assim por diante. É aquela turma que vai, quando você está num determinado prédio, você vê chegar 5, 6 pedreiros que vão fazer uma obra no apartamento, chegam num carrinho todo destruído. Eles precisam daquele carro, né? Aquele carro precisa andar, precisa ter pneu, precisa ter luz. Então tem um mundão aí que às vezes a gente não presta atenção e que tem um varejo servindo por trás. Então autopeças é um outro setor que não vai sofrer, mesmo com tudo isso que a gente está falando. Que ao passo que o juro sobe, o câmbio e tal, o cara precisa cuidar do carro dele. Porque o carro dele é uma ferramenta de trabalho de alguma maneira, né? Tem algum varejo que tá meio com os dias contados? Assim, eu penso, shopping center. Até que ponto que um modelo de negócio shopping center aguenta? O aluguel, conta de luz, o escambau, sendo que o online tá... Olha... a gente não falou sobre isso especificamente. Tem tido muita transação de shopping, né? Muita transação de shopping aconteceu agora em 2024. Boas movimentações. Eu acho que eles chegaram numa equação perfeita entre presencial e online. Para pensar que o Brasil, como país, a gente tem pouca opção de lazer. A praia, né? Que é para poucos, né? Poucos brasileiros. A costa é grande, mas poucos brasileiros acessam. Eu estava no interior de São Paulo semana passada e tem grandes polos no interior de São Paulo que tem pouca opção de lazer, né? Então o shopping ele ainda é isso. E é aqui em São Paulo. Você vai num Eldorado, domingo agora, que vai estar chovendo, você vai ver o que eu estou falando. Vai no Carrefour lá fazer uma comprinha lá. Exato. Então, até onde que ela vai. O Brasil não tem tanta opção de lazer, o brasileiro não tem tanto dinheiro para viajar e passar um fim de semana fora. Então o raio do shopping center ele tem uma outra conotação na nossa sociedade. Eu acho que... Bom ponto. Renato, tem muito movimento de aquisição, não estão pagando barato nesses shoppings, não são liquidações, são movimentos
expressivos de aquisição. E tem todo o lance também de uma coisa de glamour, eu vou no Shopping Guatemi, eu vou no Shopping Cidade Jardim da vida. Essa cidade no interior que eu tava, o que eu aprendi? Não tem shopping. Tem uma determinada rede de supermercados, estavam me dizendo o que vai de gente no supermercado é uma enormidade. E um dos principais negócios dessa rede é a padaria. E é uma padaria que virou cafeteria. Então, o que você parar para pensar? É uma opção de lazer. Ir ao supermercado, porque tem uma cafeteria, porque eu vou num lugar bonito, porque eu saio da minha casa. O Brasil, ele é deficitário em opção de lazer de tudo que é maneira que você possa imaginar. Quando a gente viaja e procura, a gente mora na meca do lazer do nosso país, certo? Aqui tem coisa para fazer, no resto não tem. Então essas opções, elas continuam existindo. Então eu acho que o modelo shopping, apesar de todo o sofrimento que houve recentemente, a questão do comprar na loja, entrega em casa, começa a reparar que as lojas não te perdem mais. Né? Ela fala, não, Renato, eu não tenho no estoque, mas eu posso entregar na tua casa. Sim. Então, é lá, ele tem aquele ponto de venda, ele vai entregar no online, tem a questão do lazer, tem a questão de poder tocar na mercadoria, de eventualmente aquilo virar um ponto de exposição e menos de venda. Esse modelo se equilibrou. Porém, uma coisa é certa, a gente não está vendo tanta construção de shopping novo, né? Como a gente viu nos anos... É muito caro. 10, 15 anos, com a taxa de juros onde está. Aí, este setor especificamente, não veremos muitas novas instalações, mas vai ter M&A. Mas esse afeta mais o setor de construção. Mas você vai ter M&A, vai ter gente querendo comprar esse tipo de fluxo de caixa, que é interessante, e vai ter que comprar um shopping existente. Tá. E a gente tá vendo isso acontecer, né? Tá. Então, mudando um pouquinho de assunto, falar um pouquinho de agro, então. Tem uma pergunta que tá bombando na minha cabeça aqui. Trump chegou, tarifa para tudo que é lado agora. Como é que fica o nosso agro nessa história? Atrativo, não é atrativo? Você falou que os Estados Unidos é esse grande parceiro nosso de M&A. Quanto que você acha que essas tarifadas todas dele podem afetar o nosso setor? Seja o agro ou qualquer outro. O engraçado de tudo isso é que tem mais de uma semana que ele entrou e não aconteceu, né? Foi dia 20 de janeiro. Foi. E isso não aconteceu. Então, eu não tenho... Não dá nem para saber, porque você não sabe o que ele vai fazer, né? Você não sabe em que país ele vai atacar, qual é o tamanho. Ele fala, porém, quase nada mudou até agora. Óbvio, se tiver um grande aumento de tarifa, a gente vai ser prejudicado, ou talvez vai focar em outros mercados, né? Olhando para o cenário atual, 2025 promete ser muito bom em termos de safra, em termos de preço. Então a promessa é que o agro vai dar uma recuperada em 2025. Você fala uma recuperada, mas uma recuperada do que exatamente? Do preço da commodity. Tá. E quando traduz também, quer queira, quer não queira, o câmbio onde está é benéfico para esse setor. Né? Para exportação. Então, assim, tem muita variável propícia e a expectativa é de uma safra alta. Né? A gente já passou efeito climático que prejudicaria. Né? A gente já passou dessa fase, vai ter uma grande safra e aí Mas, veja... Primeiro precisa recuperar de 2 anos ruins, que foram 23, 24, para depois esse setor voltar a prosperar bastante. Provavelmente em 25 ele começa a se recuperar. E muito M&A é atrelado a isso, Renato. Você me perguntou muito de tecnologia, né? Tem muita tecnologia fluindo para esse setor, mas muita, para ajudar o produtor, né? Para ajudar a cadeia de financiamento né? Toda essa cadeia de financiamento com fintech, toda a cadeia produtiva, tanto na agricultura quanto na pecuária. Eu fui no ano passado num evento de startups do agro, mas tem muita coisa acontecendo, né? Muita gente que vai olhar quais são as dores do setor, que são diversas. Né? Então, muito capital vai fluir para aí, via principalmente o Venture Capital, que está abastecendo startups de toda a sorte que você pode imaginar. Né? Tá. Eu estava falando com uma empresa do setor que é uma startup. Né? Pensa que o produtor, eu nunca tinha me atentado a isso, o cara tem, sei lá, 5 mil hectares. Quando chove, ele não sabe onde choveu. O cara não sabe onde choveu. Um produtor não sabe, caiu uma chuva, veio a tal da chuva. E aí, como essa chuva se distribuiu nos seus 5 mil hectares? Eu não sei. Não sei.
Em alguns lugares talvez não tenha nem chovido. Pera, calma aí, é matemática. 1 hectare são 10 mil, né? É uma área Então, muito grande. é muito grande. São que 5 milhões ou 50 milhões de Ele metros? teria que sair com a equipe inteira, vai no carro e sai medindo aí, porque eu preciso saber quanto choveu em cada hectare meu. Tá. Eles não sabem isso. Então, olha o tanto de Tá. tecnologias, e aí é GPS, é inteligência artificial, é hardware, é software, que você pode jogar numa fazenda para ele poder gerir melhor. Que às vezes ele vai dar jogar um remédio, o remédio, modo de dizer, ele vai levar uma solução para um determinado hectare onde não choveu, e ele vai jogar a mesma solução num outro que choveu, mas choveu ontem, mas eu não sei quanto choveu em cada hectare da minha fazenda. Então tem tanto problema que essa turma tem que resolver, e tem muita tecnologia aí, né? Então esse é um setor gigantesco no Brasil, né? O tamanho dessa economia, ela é muito significativa, os números são colossais, né? Nessa hora o Brasil fala de igual para igual com outros países, e tem muita tecnologia que pode ser desenvolvida aí para ajudar essa turma a ter mais eficiência, mais produtividade, etc, etc. Então é um mundo que a gente, né, como Forteza, olha muito para ele, porque sabe que muita coisa vai acontecer, muita coisa está acontecendo, e como assessor a gente quer estar perto dessas empresas. O exemplo que você deu, quando você falou agora há pouco sobre a questão, o IPO, ser uma janela que pode entrar um dinheiro que por sua vez é utilizado para fazer um M&A. No caso do agro, pega esses produtos financeiros, os CRAs, os FIAGROS da vida. É uma fonte de dinheiro que a empresa pode captar para daí fazer uma aquisição também? Ela faz isso? Ela não é de tão longo prazo, né? Então, do ponto de vista de estrutura de capital, talvez o empresário não consiga se virar com esse dinheiro, porque ele não é um dinheiro de 7, 8, 10 anos. Mas o fato é que essas estruturas se disseminaram muito nos últimos anos e realmente estão financiando a cadeia. Mas mais capital de giro, próxima safra, construir maquinário, armazém, esse tipo de coisa. Agora, o M&A em si, ele é um dinheiro de prazo mais, né, o custo, a estrutura dele em si, acho que não casa especificamente com a aquisição. Tá, e eu fiquei curioso, quando você falou que o preço das commodities tinham sofrido lá atrás, assim, o que fez isso acontecer? Por que caiu? Teve muito efeito climático, né? O Brasil mesmo teve bastante quebra de safra, e isso, de uma certa maneira, não vai nos prejudicar em 2025. Já foi essa conta, e a promessa de safra é uma safra maior do que a do ano passado. Então, já está contratado que a gente vai bem esse ano, né? Isso eu acho uma dicotomia muito doida, assim, né? Você tem um valuation, então você tem a figura da perpetuidade. Cara, como é que você pode fazer uma perpetuidade se você não sabe se a safra de 26 Exatamente. vai ter um furacão, sei lá, que vai... Que é o que tudo indica, vão ser cada vez mais presentes, né? Sim, lá, sim. Tempestade e tal. Como é que fica isso, cara? É meio assim, fazer o valuation... Cenários, torce, né? Né? Cenários, otimista, pessimista e base, é o jeito que a gente encontra para se virar nessa hora, né? Que é uma ciência exata, cheia de adivinhações. Não, eu sei. Mas concordo com você, fica cada vez mais difícil, talvez usar teoria de opções, modelos um pouco mais rebuscados de previsão, porque, de fato, muita surpresa vai acontecer desse ponto de vista, né? Sim. Safras perdidas, inundação. Pô, o Rio Grande do Sul, ano passado, foi a maior prova de algo que ninguém imaginou. E veio com tudo e destruiu muita coisa, né? E só para terminar o agro aqui, como é que você vê a questão do cross-border? Porque nós somos um país agro, o mundo nos enxerga como agro. O M&A que acontece no agro, você acha que ele é mais doméstico ou ele tem muita coisa de gringo também? Ele pode ter um componente gringo significativo porque esses modelos os fabricantes de equipamentos, as revendas, os fabricantes de produtos usados na agropecuária, farmacêuticos, etc., todas essas indústrias existem fora do Brasil, né? Eu não vejo uma invasão, e aí tem a questão da proibição de aquisição de terra por estrangeiro, eu não vejo muito uma invasão do capital na produção em si, né? No plantio, na pecuária propriamente dita, né? Mas em tudo que está no entorno, seja o equipamento, seja a manutenção, o serviço, a tecnologia, os produtos utilizados,
é a ração animal, é a saúde animal, a saúde da planta e assim por diante, tudo isso existe em outros países de uma maneira muito relevante. Então, você vai ter uma possibilidade de muito dinheiro exterior, né? E quando você pensa no mundo de trading e a venda dos nossos produtos efetivamente, ela é completamente tomada por multinacionais do tipo, né, a DM, Cargill, Bunge, Dreyfus. Você tem uma grande nacional que é a MAGE e algumas outras nacionais, mas majoritariamente o que a gente tem aqui no Brasil, e agora a COFCO, que construiu um enorme terminal em Santos. Esse mundo já é completamente tomado por estrangeiro. Não tem muita consolidação aqui para ocorrer. Eles já vieram, estão instalados, tem operações gigantescas no Brasil, né? Os chineses da COFCO estão botando muito dinheiro no Brasil nesse setor, mas muito. Tanto que esse terminal vai ser um dos maiores terminais do Porto de Santos e do Brasil, particulares, privados, para que ela possa escoar a soja que ela mesma manda para a China. Então, o poderio dos gringos aqui já é enorme. Então, vai ter muito dinheiro gringo vindo ainda, porque já tem bastante dinheiro de estrangeiro instalado no Brasil nesse setor como um todo. Tá. Talvez, de novo, a nossa proibição de compra de terra, com a qual eu não discordo, vai fazer com que a produção em si continue... Compra de terra por parte de estrangeiro. Por estrangeiro. Essa produção em si vai continuar na mão do fazendeiro brasileiro. Você vai ter ainda o family business, vamos chamar assim, né? Muita fazenda de famílias e passa para o filho e continua. Mas saiu da fazenda, aí a coisa ela vai embora, né? Maquinário, por exemplo. As maiores fabricantes que estão no Brasil são estrangeiras. O tal do AgriShow é a melhor maneira de você tomar um chacoalhão com relação ao tamanho desse negócio no Brasil, é você passar 2 dias nesse tal de AgriShow em Ribeirão Preto. É impressionante. Eu fui pela primeira vez no ano passado, Renato, é um Brasil que a gente desconhece a partir aqui de São Paulo e ele é muito representativo, mas muitas facetas, né? A própria exposição tem subsetores representados ali, né? De toda sorte. É a biotecnologia, é o biodefensivo, é o maquinário, é a Volkswagen vendendo caminhões, são todos os bancos que querem estar nesse negócio com estandes, né, desses todos que a gente conhece que estão olhando para o agro. É um setor que movimenta muitas vertentes, né? Então eu não vejo o M&A diminuir nesse setor como um todo. Tanto que você olhar a tecnologia, serviços, o agro é o palco onde tecnologia e serviços estão instalados, né? Então a gente não está separando, ninguém separa o M&A do agro, né? Mas todo o resto está acontecendo lá dentro. Então você vai ter o fabricante, você vai ter você vai chamar de saúde animal, mas é agro. Você vai chamar de fintech, mas tem a fintech do agro. Você não separa em agro, porque se você separasse, ele ia jantar um pedaço enorme Entendi, ele é transversal. Ele é transversal, exatamente. Tá, você mencionou tecnologia agora dentro do agro. Então, pegar esse gancho para fazer nosso último mergulho aqui. Tecnologia, que a gente já falou bastante. Uma pergunta que eu queria te fazer é sobre a tal da bolha dos unicórnios lá que estourou faz agora, uns 2 anos, 1 ano, 2 anos. O que você enxerga disso? O que sobrou de... Foram uma bolha que estourou e as empresas sumiram, ou elas foram vendidas a preço de banana? Qual que é o after aí dessa bolha? Ouvi uns relatos recentes, né, de fundos com relação a essa bolha. A maioria delas sobreviveu. A maioria delas passou do break-even e estão aí para continuar jogando esse jogo, né? Tiveram que... Então foi mais um exagero em valuation do que nas operações em si. Então tem havido os valuations corrigidos para baixo. Neste setor, aquela nossa questão do valor intrínseco, ela pesou menos, porque eram empresas mais jovens, então elas realmente tomaram ajustes significativos de valor. Quando a gente fala do valor intrínseco, estamos falando de uma empresa mais estabelecida e consolidada. Mas a enorme maioria delas está aí. Então, aquela expectativa que existia, vai todo mundo explodir, fechar e tal, a turma, digamos que provavelmente esses empreendedores, sem dúvida alguma, saíram melhores do que entraram,
porque estavam achando que o mundo era fácil, foram submetidos à vida real e a maioria sobreviveu. E provavelmente vão ser, como eu te disse, essa carteira desses fundos de venture capital, de alguns private equities, que vai acabar sendo vendido porque estão aí. Qual que é o grande nó que ainda se enfrenta? Talvez um pouco de falta de recurso, porque não tem o IPO, os fundos estão captando menos, e o assimilar o valuation menor. Mas elas vão ser transacionadas e elas estão sobrevivendo. Então, mas se os fundos estão captando menos e é uma startup, é prerrogativa de uma startup, pelo menos no começo, ela queime muito caixa, se tem menos oferta de caixa, tem menos oferta para essas startups queimarem caixa. Pararam de queimar. E se elas pararam de queimar, como estão sobrevivendo num determinado, assim, num patamar menor e vão acabar sendo alvo de aquisições. Mas elas sobreviveram, elas estão aí. O que elas estão fazendo está sendo entregue, né? Se tornou uma alternativa viável no mercado onde ela atua. Então, provavelmente, é alvo de M&A por estratégico mesmo, ou empresas locais ou empresas de fora que vão olhar para esse mercado e falar, pô, tem uma oportunidade boa no Brasil, vou comprar, porque está num preço mais ajustado, parou de queimar caixa. Imagina, você acha um ativo que parou de queimar caixa e o preço ajustou. É tua hora, né? Como comprador. E nas suas caminhadas aí pela tecnologia, quanto que você vê a inteligência artificial sendo um buzzword, assim, para motivar um M&A, por exemplo? Eu acredito que não é mais buzzword, é realidade. Todo mundo está usando mesmo. É uma realidade, mas a gente falou um pouco antes de começar, DeepSeek. Precisamos falar o quanto que derreteu o mercado em um dia. É que, né? eu acredito que no Brasil a gente tem usuários dessa tecnologia, né? Quem derreteu são os cérebros, os né? desenvolvedores, os cérebros, o dono do jogo, né? É o dono do chip, é o dono da tecnologia. Aqui, como usuário, ela tá lá e vai continuar. Infelizmente, a gente perdeu esse bonde, né, Renato? A gente não é Qual é o papel do Brasil na inteligência artificial? Usar. Usuário. Ponto. Assim como o Instagram, né? Exatamente. Eles amam a gente porque a gente usa, não porque a gente desenvolveu. Então é isso. Não vai ter esse enorme movimento porque a gente continua usando. Vai usar mais barata, mais cara. Se continuasse sendo a mais cara, a gente ia pagar. Concorda? A gente ia pagar. O chip da NVIDIA, que custa uma fortuna, a gente ia pagar. Porque a gente é um mero usuário dessa tecnologia. Então, eu acho que ela continua aí de uma maneira relevante. E aí vem a questão da mão de obra, vem a questão de eficiência, né? O Brasil tem tanto gargalo que quem consegue usar a tecnologia a seu favor salva a sua vida, provavelmente, em alguns casos, né? Tem uma média, pensando em múltiplo, assim, na média, quanto que o múltiplo de tecnologia é maior do que um múltiplo de uma indústria? Sei lá. Bastante. Um múltiplo de EBITDA de uma indústria média, será o que? Será 7? Eu acho que a gente está, de fato, assim, para a gente fixar a nossa discussão, é um dígito e são 2 dígitos do outro lado, sem dúvida alguma. Muita empresa de tecnologia, talvez menos agora, mas na época do boom, era negociada a múltiplos de faturamento. Múltiplos, né? Então, tinha muita coisa que se falava 4, 5, 6, 7 vezes o faturamento, né? O EBITDA. Sendo que numa indústria... É 7 vezes, quando muito, o EBITDA. Pega a indústria de siderurgia, né? Raiz. Olha para o múltiplo de uma CSN negociada na bolsa. São 4, 5 vezes EBITDA. Então, de fato, uma diferença básica vai ser 1 dígito contra 2. Tá. E daí pode ter 2 altos, né? 2 perto de 3. Não chega a esse. Mas a diferença vai ser grande. Tá. Porque eu acredito em 2 razões, né, bem técnicas, que a gente que analisa múltiplo entende. Margens, a estrutura econômico-financeira de uma empresa de tecnologia é mais benéfica, e crescimento. E múltiplo é isso, né? Crescimento e estrutura econômico-financeira. Se você converte mais caixa mais receita em caixa e vem para o teu bolso, mais múltiplo. E se você ainda tem mais possibilidade de crescer, mais múltiplo. E indústria não tem nenhuma coisa nem a outra. Então, já só aí... E aí não é... Concorda? Essa conversa que a gente está tendo agora não é hype, não é exagero. É isso aí mesmo, é para ser. Porque um cara desse, às vezes, tem 50% de margem EBITDA, 60%. Ele tem que valer mais. E, além de tudo, ele vai crescer e o outro não vai. Então, essa distância... Não dá para o dono da indústria
querer se candidatar a Vai esse ser tipo de multiplicador, porque ele não gera essa margem, ele não tem esse crescimento. Então deixa eu aproveitar, então, fazer a última pergunta aqui, voltando para o seu artigo, que você terminou seu artigo falando, bom, parece ter um consenso aí, vamos aguardar 26, né? Então a gente está falando de tecnologia, múltiplo para cá, agro para lá, indústria para cá, mas está todo mundo dentro do mesmo país, sujeito à mesma taxa de câmbio, taxa de juros e aí por diante. Como é que você enxerga que vai ser então essa caminhada até 2026? O que quer dizer vamos aguardar 26? Vai ser tipo a nuvem vai chegar e vai ser tempestade, ou você acha que ainda tem um resquício de otimismo aí para 26? É engraçado, né? Porque apesar de tudo isso que está acontecendo, eu não sei se você tem essa sensação. Nem se fala em carnaval em 2025, né? Ele está longe. Eu ouvi de uma pessoa hoje, parece que janeiro já teve 59 dias. Sim. Eu acredito que está havendo alguma coisa aqui no Brasil. Nós estamos trabalhando bastante. A gente está esquecendo de tudo isso. Então, às vezes vem a surpresa do PIB por isso, né? O fato é, quando a gente fala vamos esperar 2026, né? Eu acho que quem fala vamos esperar 2026 quer ver um Brasil melhor. Então, para ver um Brasil melhor, nós vamos ter que esperar. Mas na base, nós não vamos tomar um tombo. Porque se realmente começar a ficar ruim, por mais que há temores de medidas mais drásticas para se tentar ganhar a eleição, não vamos esquecer que uma determinada, né? O Brasil só teve uma presidente da República que uma vez falou que para se ganhar a eleição a gente pode fazer o inferno. Essa lição foi aprendida, né? Ela não deu certo. Então, eu acredito que, apesar de tudo que a gente está vendo, há limites, né? O Brasil ele é cheio de barreiras, né? A gente tem guarda-rails. Vão bater, vão voltar, e não vai dar tão certo assim esse exagero, o tal do fazer diabruras para se ganhar a eleição do ano que vem. Porque nós estamos muito antes dela, né? E os agentes econômicos todos, tendo aprendido aquela lição lá atrás, se preocupam e acabam influenciando em todo o resto. Então, o 2026 é muito mais para a gente ver um país pujante, né? Mercado de capitais funcionando, o Brasil sendo capaz de captar recursos para fundos de private equity e venture capital investirem aqui dentro. No mais, vai existir um certo equilíbrio, né? Não vejo um grande tombo, não consigo te dizer qual é os movimentos que vão ser feitos. É muito difícil de acertar, mesmo porque vai ter ação e reação, né? Mas quando você vê um Kassab ontem falando de um determinado evento, isso propagou pela imprensa inteira, que é uma pessoa que, na minha opinião, é um dos políticos mais visionários, né? Eu digo que ele é o sucessor do José Sarney. Ele olha para o Brasil e ele consegue adivinhar umas coisas, né? Porque ele tem uma visão muito apurada. Então, meu amigo, você já não ganharia eleição hoje. Meu amigo que está no Ministério da Economia, você precisa ter mais pulso. Então, tudo isso vai acabar sendo endereçado de alguma maneira. Ninguém gosta de ouvir isso. Claro. Né? Quem ouve isso se movimenta. E as movimentações hoje, elas não podem ser mais irresponsáveis. Né? Todas as tentativas de responsabilidade, elas são cerceadas. Então, talvez a gente fique num certo equilíbrio morno. Não vamos destruir isso daqui, mas eu acho que quem fala da eleição de 26, e eu falo dela também, quer ver um Brasil melhor, quer ver um Brasil crescendo, quer ver um Brasil evoluindo e andando na velocidade que ele deveria e sair da tal da renda média que o Bolívar Lamounier sempre fala nos artigos dele que eu leio toda semana. O Brasil é refém da tal da renda média. É isso que a gente queria ver, né? Que a gente saísse dessa cadeia. E essa eleição poderia ser um turning point nesse sentido. Mas, no mais, eu não vejo a gente indo muito... né, não vai ter nem muita positividade, nem muita negatividade, porque as ações, existe um certo guarda-rail que guarda, essas pessoas não conseguem mais atuar do jeito que elas querem, o tal do centrão, né, ele existe, ele é fato. Então, na minha opinião, a gente vai estar num certo movimento morno de agora até lá. Mas você acha que essa queda de braço do governo com o mercado financeiro, você acha que ela vai dar uma segurada? Ela já deu, né? Sim. Que se a gente parar para pensar, o quanto gostariam de já ter feito que não fizeram, deve ser bastante coisa, né? A gente não participa dessas reuniões, mas muita ideia pirotécnica já deve ter sido dada. Sim. E elas não chegam para nós porque não vai dar, né? Sim. Então, vai continuar. Porque na hora o dinheiro vaza, na hora o crédito seca e entendi.
E outro dia eu ouvi de um gestor de private equity a seguinte frase, olha como é interessante dar esse contraponto a algumas visões que existem sobre esse ente chamado Faria Lima, né? Denis, como é que eu vou captar dinheiro se eu tô mandando meu dinheiro para fora? Uhum. Como é que eu vou chamar um estrangeiro para vir para cá? Eu falo, vem para cá, mas eu tô indo embora. Isso por si só já gera um movimento que segura tudo, né? Então a gente precisa voltar a ter essa crença, essa credibilidade para dar essa roda girar. Vai acabar voltando, cedo ou tarde vai acabar voltando, porque a gente já experimentou, né? Esse é um fator interessante, né? A nossa geração já experimentou isso e gostou no bom sentido, né? O Brasil inteiro gostou de ter renda, a Faria Lima gosta que o Brasil tenha renda, a Faria Lima não está atrás de CDI alto, ela está atrás de renda, de movimentação, Sim. de PIB crescendo de uma maneira saudável. Essa agenda está lá, a gente tem tanto economista bom que pode sentar naquela cadeira e fazer diferença. Cá entre nós, o Brasil não tem problema de quadros para este tipo de situação. Uhum. Você tem 10, 15 economistas que poderiam sentar lá e resolver esse problema. Sim. Uma questão de vontade política. Então, percebe que está andando, pouco a pouco, né? Eu estava nesse evento que o Kassab falou essa frase, e outro dia eu ouvi de um presidente de um grande banco nacional. Tem uns quadros políticos interessantes vindo por aí, mas a gente ainda vai pagar alguns anos de pedágio. De pedágio. A minha mas dúvida é essa. Tem gente interessante que daqui a pouco são esses quadros que vão disputar esses cargos. E eles não têm eles têm essa visão mais moderna. E aí talvez a gente deslanche. Torcer para não quebrar até lá, né? Quebrar acho que é uma palavra forte. Tem né? bastante reserva. Às vezes falam em botar a mão na reserva, mas aí já gera um movimento contrário e não vai pôr. Os leilões que fizeram em dezembro, tava jogando dinheiro pela janela. Exatamente. Não adiantando nada. E não adianta nada. Então, assim, tem muita lição que já foi aprendida, né? Eu acho que a gente já errou bastante, já passou por grandes desafios da inflação, de moratória, etc. O Brasil já aprendeu bastante para não cometer esses erros novamente. Sim. E acredito que essa memória está aqui e a classe política, de uma certa maneira, né, não ajuda o quanto a gente gostaria, mas também já não tem muito espaço para atrapalhar. Enfim, é uma visão... não é cética, mas ela não é animada. Porque poderia, se a gente tivesse algumas coisas endereçadas, o potencial que o Brasil tem para dar uma... Imagina, se você tiver algum tipo de turning point e para pensar um tombo de um presidente da República num banheiro, o que aconteceu naqueles 2, 3 dias posteriores? Algum tipo de turning point, de mudada de agenda, deixa eu mudar meu comportamento, deixa eu fazer diferente isso daqui, nossa... É tanta alavanca que destrava. Sim. E vai, né? Porque tem uma força grande aqui. Sim. Não é um mercado de capitais pequeno, não é um mercado pequeno em si. A movimentação é alta. Ainda mais quando você vê outras regiões, você pega a Europa... Envelhecida, crise energética, crise de alimentos. Eu tava falando com o alemão ontem, ele falou, cara, vem pra Alemanha não, cara. Eu tinha eu já morei lá, né? Eu falei, puxa, um dia eu queria voltar a morar na Alemanha. Falando, fica aí, cara. Tá bom aqui. Aqui dos males não tá tão ruim assim, né? O motor tem dois, né? Estados Unidos e China, não tem muito o que fazer. E a Índia, quando eu te digo... A África também. Exato. Se ela se organiza, né? Então a Índia, 300 e poucos IPOs no ano, Renato. Eu não fiz essa conta, mas eu lembro mais ou menos dos números. Talvez chegue nessas cifras se a gente somar 2005 até hoje. Que teve 70 num pico, 20 aqui. Teve um ano de 70 lá. Mas lá foi num ano. Num ano os caras fizeram tudo isso. Né? Enfim, então Tá bom. A agenda de M&A vai junto com tudo isso aí. A gente acredita que 2025 não é um derretimento dessa geleira, né? O Brasil não deve ir abaixo das 1.000 transações que ultrapassou no ano de 2019. Desde 2019 a gente não baixou, e eu não acredito que vai ser agora. Tá. Mas se a gente tivesse esses motores funcionando, mercado de capitais, né, uma taxa de juros menor e mais previsibilidade, responsabilidade fiscal, nossa, isso daqui ia ser talvez 50% mais do que a gente está falando. Então, aproveitar, última pergunta, agora para valer. A gente está falando, né, valores no nome do podcast, o legal de falar sobre
os valores de uma empresa também, de um negócio, né? Além dos valores econômicos. Essas travas aí, qual que você acha, então, quais são os valores de uma assessoria profissional como a Forteza, assim, para contribuir para que essas travas sejam destravadas? Assim, Ajudar o empresário. Ajudar o empresário, entendeu? Educação, apoio tá lá presente, ajudar o cara a fazer conta, mostrar a opção A, a opção B. Em termos quais são os valores que motivam uma assessoria como a Forteza a trabalhar Renato, nisso? eu acho que o que mais diferencia a gente é essa transparência, né? Essa vontade de falar para o empresário o que ele precisa ouvir, não necessariamente o que ele quer ouvir, tá? E mostrar para ele esses caminhos, essas dificuldades, essa alternância de vantagens e desvantagens daqui e ali. A gente pauta muito a nossa assessoria por isso, né? Nosso mercado, ele é um mercado atraente por si só, né? Participar de um M&A é glamouroso, é importante, é relevante, dá notícia de jornal, mas dá uma assessoria de muita transparência, de análise e de um efetivo apoio naquele processo é o que a gente mais procura fazer. Eu acho que a grande diferença nossa está aí. E que ela é pouco perceptível quando você vai vender para um comprador do teu serviço pela primeira vez, né? Eu tenho uma frase que eu, né, não ouvi, eu que criei. A maioria dos clientes para quem eu vou trabalhar vai vender a primeira, única e última empresa da vida dele. Sim. Então, ele nunca comprou aquele serviço, ele não consegue tangibilizar o potencial que a gente é capaz de criar. E aí ele compara preço, o amigo contratou o A, então vou contratar o A. É uma assessoria que você tem que parar realmente muito para pensar antes de contratar. Porque se não tiver um caráter de transparência, de falar aquilo que precisa ser dito e não aquilo que você quer ouvir necessariamente, e de dedicação, e de presença, e de cuidado com detalhes, porque transação tem tanto detalhe onde você pode cometer grandes erros, isso faz uma diferença enorme, né? E essa agregação de valor, quando você olha os percentuais que a gente é capaz de cobrar, que não são altos, ela é enorme. Então a gente realmente pauta a nossa atividade por aí. E, obviamente, não é que eu estou pregando só para pagãos, mas você deve concordar comigo que é difícil ir por esse caminho, né? Esse caminho ele é um pouco mais longo, mas a gente acredita nele, a gente acha que ele é muito mais sólido, muito mais perene do que outros caminhos mais fáceis, né? De falar o que o empresário quer ouvir, e vamos lá, e daqui a pouco vira mais uma intermediação do que uma assessoria. Eu não chamo o meu negócio de intermediação, eu chamo o meu negócio de assessoria. Quando me falam que eu sou intermediador, eu fico até um pouco chateado. Porque a gente se pauta em tudo isso, né? Nosso cliente ele é muito importante para nós. E o outro lado é importante também, mas ele é o outro lado. É aqui que eu vou concentrar as minhas energias, a minha transparência, a minha análise e a minha dedicação. Isso não é fácil de vender, mas a Forteza acredita muito que esse é o caminho, e a gente está trilhando aí há 6 anos e meio, vai continuar trilhando por muitos, talvez não eu, né? Porque eu também tenho meu prazo de validade, mas calma lá, assim que a gente você falou quer buscar. Que é 60 anos 60 que é a idade. anos. Calma, você tem 10 então, né? Tenho 10 de permanência ainda. Mas e aí vem a ligação com o teu nome, né? Vai ter que ser em cima de valores bastante sólidos e nítidos para que essa cultura continue aí dentro da nossa empresa. Maravilha, cara. O nome do teu programa é a chave do meu negócio, porque é um negócio de pessoas e é em cultura e valores que a gente vai se construir e está se construindo. Fenomenal. Não, e foi para isso que eu nasci, cara. É isso aí. Dar esse tipo de visibilidade. Muito obrigado. Excelente papo. Obrigado você por mais uma oportunidade de conversar com você. Suas perguntas são sempre muito boas, muito inteligentes e acaba puxando aqui um pouco de raciocínios que a gente nem faz no dia a dia, mas que estão guardadinhos aqui para momentos assim que pessoas como você conseguem pescar lá de dentro para a gente poder dividir. Fico feliz. Super obrigado. Muito obrigado. Valeu mesmo. Obrigado mesmo. Show de bola. Valeu. Para você que está assistindo, até o próximo episódio.